esse aquele? É Jesus. E o que ele disse? Certamente venho sem demora. E o que João disse? Exatamente isso que alguém falou aí. João disse: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Faça isso. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. São sinônimos para essa palavra amém. Foi isso que João disse. Eu posso imaginar João lá na ilha de Patmos, quando recebeu o conteúdo do Apocalipse. Lógico. Quando Jesus falou: eu venho, e ele já tinha recebido o conteúdo de todo o livro com as promessas, ele diz: amém, é tudo que eu quero, é que o Senhor venha. Eu li essa semana um pensamento de um pregador que diz o seguinte: os pioneiros do cristianismo, eles fizeram proezas. Eles levaram, no primeiro século da era cristã, eles levaram o evangelho a todo o mundo habitado de então. E eram poucos. E esse pregador dizia: eles fizeram isso porque eles não esperavam um evento. A volta de Jesus para eles não era a chegada de um evento, era a chegada de uma pessoa, de Jesus Cristo. E eles amavam tanto, estavam esperando tanto. Ele diz o seguinte: você esperar um trem de passageiros numa estação é uma coisa, mas você esperar uma pessoa amada que vem num daqueles vagões é outra coisa totalmente diferente. E eu não sei quantos aqui estiveram no domingo passado lá no Taiwan. Quantos estiveram lá no programa da Roda Profecia? Bom número. 2 momentos ali eu fiquei contristado. Foi quando, da abertura, que eles cantaram o hino, que é o hino oficial de abertura do programa Voz da Profecia. Qual é o hino mesmo? Só que está com uma versão moderna, diferente. Eles não cantaram todo o hino naturalmente. Cantaram uma estrofe e um coro. Qual é o hino mesmo? Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E eu fiquei assim, me chocou quando o pastor Ivan Saraiva levantou e disse: há 70 anos a voz da profecia anuncia a volta de Jesus. E porque ele não voltou ainda. Eu tenho aqui uma história do hino Breve Jesus voltará. É o hino de número 134 do nosso hinário, e ele foi inspirado em Apocalipse 22, verso 20. Esse texto que eu acabei de ler. Os autores, Gessier e George, uma senhora ou senhorita e um senhor ou jovem, ela poetisa e ele músico. Ela compôs e ele musicou. Em 1872, esse hino foi composto. A história dele diz assim: desde o final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, teve lugar um grande despertamento com respeito às profecias sobre a volta de Jesus. Na Grã-Bretanha, na Alemanha, na França, na América do Norte, na América do Sul e na Escandinávia, pregadores se levantaram, protestantes e católicos, dentro das suas igrejas, pregando com tremendo entusiasmo o cumprimento iminente das profecias de Daniel e Apocalipse a respeito do retorno de Jesus à terra e do juízo final. Alguns desses grandes expositores foram Joseph Wolff, na Alemanha, Robert Winter, na Inglaterra, o jesuíta Manuel de Lacunza, na América do Sul, Guilherme Mir, na América do Norte, e muitos outros. Em meio a esse entusiasmo da proclamação da volta de Jesus, poetas e músicos também uniam seus talentos e suas vozes ao grande movimento, escrevendo poemas, compondo hinos e pintando quadros relativos ao esperado evento. Foi nessa ocasião, ao redor de 1870, que esses dois autores que já disse, músicos criaram o vibrante hino Breve Jesus voltará. Não temos quase informações a respeito desses autores, mas o hino escrito e musicado por eles até hoje é cantado com entusiasmo pelo chamado povo do Advento.
enquanto aguardam o cumprimento da bem-aventurada esperança. Desde meados da década de 1930, esse hino se tornou o cântico de abertura do famoso programa radiofônico da Igreja Adventista, A Voz da Profecia. Ou seja, desde que essa igreja foi fundada, e ela completou 150 anos de organização no mês passado, ela canta esse hino. 150 anos. E Jesus ainda não voltou. Por que será? Essa é uma pergunta que eu acho que só Ele e Deus têm a resposta. Mas sempre que eu ouço esse hino, especialmente pelo quarteto da Voz da Profecia, ao som dele, eu me pergunto: o que está faltando? Por que Jesus ainda não voltou? Talvez falta eu dizer amém, como João disse. Amém, quando dito no sentido do termo, expressa o desejo veemente, uma vontade incontestável de que aquilo que foi dito realmente aconteça, se concretize, se traduza em realidade. James Kennedy e Jerry Newcomb escreveram um livro titulado E se Jesus não tivesse nascido? No texto de orelha, entre outras coisas, os autores escreveram: tudo que Jesus tocou foi transformado. Ele tocou o tempo quando nasceu, e a partir daí todo o nosso sistema de contar os anos foi alterado. É irrefutável que a vida desse homem ajudou a transformar a civilização. Jesus Cristo causou grande impacto em seu tempo e continua, através dos anos, a transformar grupos e indivíduos. Você e eu acreditamos nisso? Minha pergunta. Você e eu acreditamos que Jesus realmente, tudo que ele tocou, transformou, e que ele continua transformando vidas, grupos e pessoas? Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Sim, acreditamos. Como é o nome do livro que eu citei? Se Jesus não tivesse nascido. Agora eu faço uma outra pergunta. E se Jesus não voltar? Em que? Você disse aí bem baixinho, né? Falei, se Jesus não voltar, falou assim, volta. Não foi o que você falou? Ele vai voltar. E vai mesmo. Em que baseia a sua certeza da volta de Jesus? Agora eu queria que você me respondesse. Me ajuda. Em que está baseado a sua certeza na volta de Jesus? Nas suas promessas. Há 2.500 promessas na Bíblia de que Jesus vai voltar. Só no capítulo 20 de Apocalipse nós encontramos 3. Só no capítulo 20, no verso 7 diz assim, 22, o capítulo que eu li, no capítulo 22: eis que venho sem demora. Verso 7. No verso 12 diz assim: eis que venho de novo sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E finalmente, no verso 20 nós vemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Só no capítulo 20 e 22, Jesus disse 3 vezes: venho sem demora. Então sim, você tem muita razão quando diz que se baseia nas promessas que ele fez. São 2.500 promessas na Bíblia de que ele vai voltar. Mas eu quero dizer a você que a base mais segura, essa aqui já era, na minha visão, já é secundária. As promessas dele é uma certeza, uma base da minha certeza, mas é uma base secundária. Por quê? Eu pergunto, por que ele fez as promessas? Quando que ele fez as promessas iniciais? Quando ele veio. Então, a base na qual repousa a minha certeza
do seu segundo advento e ao seu primeiro advento. Se ele não tivesse vindo a primeira vez, que certeza eu teria? Ele poderia ter feito N promessas, como fez essas que ele fez aqui a João. Ele já estava no céu outra vez. Ele poderia ter mandado um anjo antes de vir aqui, nesse mundo. E outra coisa, ele fez promessa desde o Antigo Testamento. Mas se ele não tivesse vindo em pessoa, em que base eu poderia ter certeza que ele vai voltar? Agora, como ele veio a primeira vez, deu a sua vida para salvar os pecadores, então eu posso ter certeza que ele vai voltar. Porque eu não acredito que alguém em sã consciência, em são juízo, viria para iniciar uma obra com o sacrifício que ele fez e não viria para concluir essa obra. Seria uma grande tolice. Jesus vive, ou eu descreio que ele veio e morreu na cruz, ou então eu tenho que aceitar e ter certeza absoluta que ele vai voltar. E eu creio, irmãos, que ao longo do tempo, como tem demorado aos nossos olhos, nós como indivíduos e como igreja temos perdido um pouco o encanto pela pregação, o encanto pelo preparo, o encanto pela volta de Jesus. Tempos atrás, o pastor Mota pregou nessa igreja, eu não estava aqui, mas alguém me contou, que ele teria feito uma pergunta: qual é a maior certeza que temos? E a igreja quase que em coro disse: da morte. Ele disse: não, não é da morte, é da volta de Jesus. Porque muitos poderão ir para o céu sem experimentar a morte. Então a maior certeza é realmente a volta de Jesus. Mas eu temo que nós estejamos perdendo o encanto por esse acontecimento. Porque nós estudamos os sinais, etc, e nos preocupamos com o evento, esquecemos da pessoa, que é o centro do evento, que é a pessoa de Jesus Cristo. E eu acredito, irmãos, que se a gente conseguir, se nós conseguirmos nos encantarmos de novo por esse acontecimento que é a volta de Jesus, nós vamos encontrar motivação para fazer o trabalho do Senhor, fazer o trabalho de Deus, para pregar, para reportar, para fazer tudo aquilo que Deus quer que seja feito. E eu contei aqui uma história, um tempo atrás, de um sermão que eu ouvi de um irmão dele, muito tempo. Eu estava recém-batizado, era crente novo, muito novo, e eu vi um irmão dele, um irmão simples, pregando, e ele contou uma história na introdução do seu sermão. Ele pregou sobre a volta de Jesus, e ele contou a história de um pastor, de um pastor pregador, que chegando em uma igreja, fez uma pergunta para a igreja, e disse: quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? A igreja disse: vai voltar não. E ele perguntou de novo: quantos aqui têm certeza que Jesus vai voltar? Todos levantaram a mão. E ele fez a pergunta pela terceira vez, e todos levantaram a mão e falou: olha, eu estou com uma tendência muito grande de achar que todos vocês são mentirosos, estão fingindo. Porque se vocês têm certeza que Jesus vai voltar e voltar em breve, ou pode ficar de braços cruzados como estão? O que vocês estão fazendo? Então, às vezes, a minha convicção da breve volta de Jesus é incoerente com o meu comportamento diante da iminência de um acontecimento dessa magnitude. Se Jesus não voltar, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, a morte que ele experimentou, tudo será inutilizado se ele não voltar. Então, se você acredita que ele veio e morreu para te salvar, você precisa, não tem como você não acreditar que ele vai voltar. Portanto, ele vai voltar. Amém?
E eu acredito, irmãos, veja, esse tempo atrás, eu parei para refletir. Quando eu entrei nessa igreja há 30 e poucos anos atrás, eu tinha assim, eu sonhava, e sonhava literalmente, pelo menos um sonho eu tive muito bonito sobre a volta de Jesus. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ver Jesus voltar sem passar pela morte. Hoje, os 58 anos bateram a porta. Este ano, mês de agosto, 59 bateram a porta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha preocupação agora no bom sentido é estar preparado quando a morte bater a porta da minha existência. Que isso? Eu já não alimento a esperança. Estou sendo sincero. Eu já não alimento mais a esperança de ver Jesus voltar comigo em vida, embora ele possa voltar. Então essa demora, irmãos, aos nossos olhos, essa demora, ela pode nos levar a perder o encanto. É diferente. Olha, vou dizer para os jovens agora, e para os velhos também, né? É diferente você se preparar para ver Jesus voltar do que você se preparar para morrer. É totalmente diferente. É ou não é? Claro que É lógico que é. Totalmente diferente. Então a demora aos nossos olhos, como nós julgamos que Jesus está demorando, isso, se a gente não vigiar, não cuidar, a vinda de Jesus perde o encanto da gente. Isso será um desastre na minha vida e na sua vida também. E eu dizia para minha esposa no pôr do sol, não de um, mas do outro, eu dizia: eu estou preocupado comigo. Parece que a minha vida espiritual está em declínio. Parece que eu já fui mais entusiasmado com a missão da igreja. Parece que eu já fui mais entusiasmado até mesmo com o meu ministério. E eu dizia isso para ela no nosso pôr do sol. E eu disse: vamos orar. Eu não quero isso para mim. Eu não quero perder o encanto por essas coisas maravilhosas. Eu não quero perder o encanto pelo progresso espiritual. Eu não quero perder o encanto pela missão da igreja. Eu não quero perder o encanto pela volta de Jesus. Ele dizia naquelas professores que há duas correntes teológicas na igreja, de teólogos antigos que já não vivem mais, mas eles deixaram cada um deixou o seu legado em termos de teologia. E alguns, uma linha teológica diz assim: a igreja pode antecipar ou retardar a volta de Jesus. Será? Parece, tem hora que eu sou tendente, eu fico oscilando de um lado para o outro nessas linhas teológicas. Parece-me que realmente. E outra linha fala: não, a igreja não pode, o homem não interfere na volta de Jesus, não pode antecipá-la e nem postergá-la por um segundo sequer. E tem aqueles que ficam com essa teoria, com essa teologia. Quando o relógio de Deus soar a hora certa, nem um minuto a mais e nem um minuto a menos, o Filho de Deus aparecerá nas nuvens dos céus para reclamar como seus aqueles que estiverem preparados para esse grande acontecimento. Amém. Amém? Eu, às vezes, oscilo, mas eu sou mais tendente a ficar com essa segunda proposta. Deus sabe o dia que Ele vai voltar. E quando esse dia chegar, se eu estiver preparado, Ele vai voltar. Se você não estiver, Ele vai voltar. Não importa a sua e a minha condição. Quando o relógio dele soar a hora certa, o Filho dele vai aparecer nas nuvens dos céus. O próprio Jesus disse: daquele dia e hora eu não sei, mas o Pai sabe. O próprio Jesus disse isso, então Ele sabe. Que dia será? Irmãos, eu estou chegando à conclusão de que se a volta de Jesus não me motivar a fazer o trabalho de Deus, eu não sei o que vai me motivar.
se a certeza desse acontecimento não motivar você a se dedicar ao trabalho da revolta, ao trabalho missionário, à missão da igreja, eu não sei o que vai te motivar. Não sei. Por isso eu fiquei a semana inteira me martelando. O que eu vou falar para a minha igreja que possa motivar os meus irmãos a fazer o trabalho da revolta? Eu quero dizer a vocês que o trabalho da revolta, para mim, é um trabalho desagradável. Não é um trabalho agradável. Eu tenho um colega pastor, ele dizia o seguinte: na escala das coisas que eu gosto de fazer na igreja, você não se deveria dizer isso, como dizia o pastor Noel. Ele dizia o seguinte: há algumas coisas na igreja, pastor, está quase jubilando, que eu gosto de fazer e outras eu não gosto. A primeira coisa que eu menos gosto de fazer é mexer com o demoniado. Claro, nenhum pastor gosta disso. E ele dizia, e a segunda é reportar. Olha, está ali bem pertinho, né? Ele dizia, a segunda que eu não gosto é reportar, mas eu reporto todo ano. Eu não gosto, mas eu reporto todo ano. Porque eu sei que Deus quer que eu faça, e eu sei que as pessoas são beneficiadas com esse trabalho que eu faço a conta de Deus. Então, se não houver, amigos, uma motivação especial, a gente não vai não. A gente não faz. Essa é a grande verdade. E eu pensei, o que eu vou dizer para minha igreja motivar? Eu vou dizer o que é a revolta? Eles já sabem. Eu vou dizer como revoltar? Falei aqui algumas coisas, todos já sabem. O que eu vou dizer? E então me veio na mente falar alguma coisa sobre a certeza que você e eu precisamos ter de que Jesus vai voltar. O progresso dos pioneiros é porque eles tinham essa convicção, a iminência da volta de Jesus. E eu fico imaginando se um dos pioneiros ressuscitasse hoje, 150 anos depois, para vocês verem, estão aqui. Nem o mais pessimista dos pioneiros sequer pensavam que aquele movimento que eles estavam fundando ia durar 150 anos. Jamais. Nem o mais pessimista deles tiveram sequer esse pensamento. Para eles, Jesus voltaria naquela época, na sua geração. E era isso que incendiava o coração deles, no sentido de pregar, pregar e pregar, e dizer ao mundo que Jesus estava voltando. E nós, há 150 anos, cantamos o hino: breve Jesus voltará. Ele vai voltar em breve mesmo. O hino não é uma mentira, o hino não é uma farsa. Ele vai voltar em breve. Que Ele conte a mim e a você preparados. É o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém.